nossa nação. Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal agora, seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito, aproveite já para se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixe o seu like, compartilhe para mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já é inscrito e faz parte da nossa família, muito obrigado por você fazer essa programação toda especial acontecer, até porque esse podcast acontece por você, para você e para mais ninguém, com um propósito de produzir edificação espiritual para a sua vida e agregar em você conhecimento, informação e valores. Como toda semana, nós temos aqui convidados especiais, hoje não é diferente, porque eu tenho a honra, a alegria e a grata satisfação de receber nessa mesa Pastor Hernani Santos. Pastor, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos os internautas, os inscritos aqui do canal Eu Acredito. E já tem tempo que vocês me procuraram e aí tem que achar um lugar na agenda para poder fazer. A vantagem que aqui é no quintal de casa, né? Olha aí, e o homem é difícil, viu? Meu Deus do céu. Mas graças a Deus deu certo e o senhor está aqui, né? Eu raramente, olha, eu acho que você pode contar nos dedos. Eu acho que esse é o terceiro podcast que eu faço a convite, né? Eu tenho lá minhas restrições, tenho muito medo do tal do clickbait. Aconteceu comigo uma vez, o rapaz me perguntou se eu tinha sido processado alguma vez por causa de cura e tal. Aí eu respondi, sim, já fui. Eu acho que todo mundo que ora por cura tem um momento que você sofre com isso, né? E aí, rapaz, 4, 5 dias depois tinha um clickbait assim, ó, eu fui processado por falsa cura. Meu Deus do céu. Olha só, não foi isso que eu falei, né? Então eu fiquei muito chateado e eu falei, ó, fui aí na melhor das intenções e tal, e não foi nada disso que foi falado. Então, um outro detalhe de podcast é que muitos sabem que o que dá audiência mesmo é a confusão, né? A treta, só lá treta. Mas no podcast 3 coisas dão resultados: polêmica, briga e choro. Então eu prefiro chorar. Mas estamos aqui para conversarmos, responder, e creio que vai ser bênção esse momento aqui no podcast. Pastor, falando sobre mídia, clickbait, essas coisas que acontecem no contexto geral da sociedade, né? Nós temos sites, no geral, como secular, de denúncias, de notícias, nós temos sites de fofoca, mas no meio cristão também nós temos esses sites de denúncia, sites de fofoca. Na sua visão, não deveria existir esses sites de fofoca no meio gospel? Veja bem, nós temos que tomar muito cuidado com os irmãos que têm o espírito de Cã. Quando o pai estava nu e bêbado, diferente dos outros irmãos, Cã riu do pai, zombou do pai. Era mais fácil rir e zombar. A igreja tem sua nudez. A igreja tem seus pecados. A igreja tem as suas falhas. E por quê? Porque ela tem gente. Igreja é constituída de pessoas. E nós temos que tomar muito cuidado de sermos como Cã. Em vez de cobrir e tratar isso, lidar com isso, a gente desnuda a igreja mais ainda, escarnece dela e zomba dela. A igreja tem um dono, esse dono é Jesus. Eu acho que só uma pessoa poderia fazer denúncia da igreja. No livro do Apocalipse, você não vê João escrevendo carta contra as igrejas. Você vê Jesus escrevendo carta contra as igrejas. Por quê? Porque nós não temos essa santidade, nós não temos essa moral, nós não temos essa seriedade, nós não somos anjo. Nós temos nossos pecados, temos nossos defeitos, então nós não temos autorização de denunciar, autorização de mostrar nudez, a menos que Jesus o faça. Por quê? Pode até entrar na questão daquela música que muita gente queria que eu falasse e não falei.
O que a menina Evangélicos, cantou, fariseus. o que a menina cantou não é nada. Graças a Deus ela não sabe os verdadeiros defeitos da igreja. Graças a Deus ela não sabe os verdadeiros pecados da igreja. Né? Como, por exemplo, o comércio. Aonde que não tem comércio? Tá, vamos lá. Então você ouve uns pregadores reformados, tradicionais, que batem nos neopentecostais ou nos pentecostais, usando justamente esse argumento. A igreja neopentecostal é um comércio. Você já foi na convenção deles em Águas de Lindóia? Eu não fui, mas já vi algumas coisas. Meu amigo, aquilo é pior que Gideões Missionários. Na época, quando eu ia, vendia CD, livro, terminava aquele monte de gente comprando. Os maiores vendedores de livros do Brasil são os reformados. E eles são bons para vender. São bons, mas eles não estão errados. Não estou falando isso dizendo que eles estão errados. Você vai, por exemplo, na Convenção Batista, na Convenção da Junta, né, da Junta Missionária da Convenção Batista, você já foi, chega numa Convenção Batista da Junta Missionária e você vai ver o que é comércio de verdade. Aí nós vamos citar as Assembleias de Deus, vai aqui nos Gideões Missionários. Aquilo, meu amigo, a delícia de ir nos Gideões era fazer compra. Sim, terno, tem muito terno bom. Terno, sapato, camisa, livros e etc. Bíblias de estudos. Nossa, e sim, diversas, 50% de desconto, sempre mais barato. Você vai, por exemplo, nas Expo. Então, assim, a Bíblia condena o acúmulo ou o absurdo do comércio, pela multidão do seu comércio, né? Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 12, Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 12. Quando a Bíblia vai condenar Lúcifer, vai falar assim, pelo acúmulo, a multidão do seu comércio. Paulo era comerciante. Paulo vendia tenda para quê? Para se sustentar. E para quem? Para crente. Para crente que ele vendia, para todo mundo. Né? Então, assim, nós temos que entender aonde a pessoa perde o senso do espiritual. Aonde? Onde a pessoa começa? Quando você começa a ver pregador que cobra 30 mil reais para pregar. É um absurdo. Eu conheço. Então, eu estou falando de causa. Pregador que cobra 20 mil, cantor que está cobrando 60 mil reais para cantar. Aí você começa a perceber que a menina não cantou nada. Ela devia ter cantado mais. Na verdade, ela cantou fazendo uma crítica que seria praticamente um exercício do Estado, né? É que o que ela ouvia de Djavan, Cazuza, esse povo, eles cresceram fazendo crítica à ditadura, ao governo, à política. Então, esse é o estilo, né? Como ela mesma disse que ela se espelha no Djavan. Então, esse é o estilo de cantar fazendo... Né? Que país é esse? Né? Então, ela aprendeu. Então, ela traz isso para o meio evangélico. Eu penso o seguinte, o que eu penso? O grande defeito da igreja hoje, ela deveria ter se preocupado em escrever isso. Porque o resto não é novidade para ninguém. Ela deveria se preocupar em que nós estamos hoje vivendo um tempo em que a igreja não ora mais, não se prega mais sobre oração, não se prega mais sobre jejum, sobre santidade, temor do Senhor. Eu acho que isso deveria ser cantado, sim, para estimular os irmãos a voltar às trincheiras da vida espiritual. Eu não tenho nada contra, volto a repetir, o irmão ter os seus livros para vender. Paulo, né? Paulo fala, traz para mim meus livros. Você acha que ele ganhou aqueles livros ou comprou? Claro que comprou. Com certeza. Então, eram livros rabínicos e etc. Ele falou, por favor, me traga João Marcos, traga os meus livros. Então, ou você acha que as Bíblias da época eram de graça, os livros eram de graça? Não era. O grande problema é a multidão de comércio. O irmão que critica o comércio na igreja está com uma Bíblia de R$300. Né? Então, o irmão que critica o comércio na igreja, ele pega um livro de John MacArthur de 380, 400 páginas que custa R$110, R$80.
O irmão que fala contra o falar em língua, ele lê livro de John MacArthur sobre fogo estranho, dizendo que é contra o mover pentecostal. Então, aí fala, não, mas é evento cobrado. Irmão, eu posso citar aqui, eu tenho no meu celular, eu tiro o print e guardo, não mostro. Muitos eventos tradicionais ou reformados, R$80 a inscrição. Cobrados R$150 também. a Alguns inscrição. assim também. Muitos. Na realidade, todos. Então, tem um evento no interior de São Paulo que eles trazem pregadores de fora só para falar mal do movimento pentecostal. R$150 a inscrição para você ouvir um cara lá tentar provar na Bíblia que falar em língua não existe, que dom de cura não existe, que etc. Ou seja, é assim, ó, se são eles, é investimento. Se é nós, é inscrição, é ingresso. É verdade. É cobrar, né? É cobrar. Para pregar a palavra, como dizem. Exatamente. Então, eu acho que cada um anda na luz que tem, cada um vai dar conta diante de Deus do que faz, do que fez. E você tem que olhar para a trave do seu olho, você tem que olhar para a sua vida. Tem muita gente que vira escravo da sua mensagem. Porque ele está pregando uma coisa e ele não vai conseguir sustentar aquele peso todo. Eu disse isso para um pastor que passava a vida criticando e batendo. Eu falei assim, olha, pastor, aí ele me chamou para ir no podcast. Eu fui, ele falou, vamos falar de falso profeta e verdadeiro profeta. Eu falei, vamos, eu falo dos verdadeiros. Escolheu o lado. Aí eu falei, pastor, o único problema é que você tem um público que te assiste que não tem misericórdia. O dia que você precisar de misericórdia, você não terá. Porque você tem um povo que é alimentado da crítica, do escândalo, é alimentado da confusão, da bagunça. Então, se fala assim, dois brigou lá, o cara corre na mesma hora no YouTube para ver quem brigou. Isso não é gente, é corvo. Então, esse tipo de gente comem carniça, escândalo, se alimenta de confusão. Você está entendendo? E aí eu falei para ele, falei, você, um dia, você vai precisar do seu público. E eles não vão te ajudar. Por quê? Com a mesma medida com que medi. E ele precisou, o público foi bater nele, bateu pesado. O mesmo público que seguia ele, bateu pesado nele. Ele perdeu lá, num dia, uns 350 mil seguidores. Imagina. Estava próximo de 1 milhão. Perdeu porque ele tomou um posicionamento que o povo não gostou. E apanhou muito. Você está entendendo? E por que ele apanhou muito? Ele começou a lidar com um pouco, entendendo que dentro de uma igreja, igual uma pessoa uma vez falou assim, eu queria ir para a sua igreja, pastor. Mas tem muito hipócrita lá. Eu falei assim, tem espaço para mais um. Vem para cá, né? Opa, pode chegar aqui. Então, assim, eu queria um lugar para eu me sentir bem. Eu já falo, vai para o shopping. O dia que você achar uma igreja santa, perfeita, não vai para lá. Você vai estragar a igreja. Pua. Não vai para lá. Então, quando a pergunta que você me fez sobre essa questão de jogo... Irmão, se você for viver de escândalo, essa é a medida que você está vivendo. Com a mesma medida que você mede, você será medido. Eu acho que a igreja do Senhor Jesus, ela não merece isso. Ela não merece ser comparada com aquilo que parece a igreja. Ela não merece ser comparada com aquilo que usurpa e está dentro da igreja. A igreja do Senhor Jesus é maravilhosa. Eu convivo com muitos pastores, muitas igrejas, gente que sobe em cima do púlpito já com o olho molhado. Então aí você já sabe quando um cara é homem de Deus, quando os olhos dele são molhados. Ele já sobe em cima do púlpito, ele é quebrantado. O povo dele é quebrantado. Dentro daquela igreja tem disciplina eclesiástica. Então, muita gente condenou durante muitos anos o fato das Assembleias de Deus fazer disciplina. Sim. E hoje é o que falta. Hoje falta disciplina, falta confissão. Confissão. Por exemplo, a confissão está escassa em nosso meio hoje. Eu acho que, um tempo atrás, a confissão era que trazia pureza para a igreja. As pessoas tinham esse temor, pequei, preciso confessar. E a confissão não era como um desencargo de consciência para ir praticar novamente. A confissão era acompanhada de arrependimento. Até porque a maior marca de um pecador arrependido é a confissão, né?
O problema é a famigerada hipergraça, porque a hipergraça prega que não tem pecado. Se não tem pecado, não tem confissão. Se não tem confissão, não tem arrependimento. Então aí nós temos um buraco enorme, gigante, dentro da igreja. Hoje, um grupo muito grande de irmãos que se tornaram filhos de 12 anos. Filhos de 13, 14, 15 anos. O mais conhecido, adolescente. Sim. Que ele está sempre certo, os pais estão errados. E que quando a coisa não sai do seu jeito, ele dá birra. Então é o que a gente tem hoje dentro da igreja. E qual o nosso problema hoje dentro da igreja? É que essa geração desses filhos de 12, 13, 15 anos, essa geração de crente, ela vem de um cristianismo para cá de uns 25, 30 anos. Isso eu concordo. Isso eu concordo com a pregação de um pregador reformado, que ele dizia que se você é crente de 30 anos para cá, a chance de você não ter se convertido de verdade é muito grande. Na verdade, ele não fala a chance, ele diz, você não se converteu. Eu prefiro tirar essa frase Tá meio dele. parecido com ele até, pastor. Né? Eu prefiro tirar essa frase que você não é convertido e dizer a chance de você não ter se convertido de verdade é muito grande. Por quê? Nós somos de uma época que tinha círculo de oração, tinha culto na terça-feira de doutrina, e o povo ia para a igreja, eles não iam atrás de um carro, de uma casa. E eu puxei na minha memória esses dias, fui lá no meu baú da felicidade da minha mente esses dias e encontrei que o número 1 porque o povo ia na igreja era para ser batizado com o Espírito Santo. Realmente, eu sou dessa época. Eles iam para ser batizados com o Espírito Santo. Era o que mais se falava em cima de um púlpito, o que mais falava, irmãos, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. E ninguém pensava em mais nada. Então, isso sumiu, isso não tem dado mais essa evidência, essa ênfase, não tem reverberado esse assunto. E aí o que nós temos agora? Em muitos lugares, muitos irmãos fracos. Eles estão fracos, eles não aceitam disciplina porque não conhecem o fundamento bíblico da disciplina, porque nós passamos a ser uma igreja também de concorrência. Então, como tem uma igreja perto da minha, tem um pastor perto do meu, então eu estou concorrendo com ele, eu não vou bater no povo e perder o meu povo para ele. Tem isso também. Tem. Então, aí você não disciplina, você não corrige. A disciplina bíblica é um assunto sério, é um assunto grave. A Bíblia deixa claro como você tem que tratar um irmão quando peca e como você tem que tratar um pastor quando peca. Isso não existe mais na igreja. Não existe mais busca do Espírito Santo. Não existe mais a disciplina. Não existe mais tratar. Eu tenho alguns pastores na nossa comunidade que caíram em pecado e estão em disciplina. E tiveram que ir no microfone, em cima do púlpito, e pedir perdão para a igreja, como a Bíblia manda. Quando ela fala do pastor, se o presbítero cair, corrija-o publicamente para que toda a igreja tema. Eu falei, meu irmão, você fala do seu jeito, eu falo do meu. Eu posso falar nas suas costas, ou com você em cima do púlpito, ou você pode falar. De qualquer forma, a igreja vai saber. Então, hoje, nós realmente vivemos um tempo muito difícil para a igreja do Senhor Jesus, porque aquilo que é santo, aquilo que é sério, aquilo que é poderoso, está sendo tirado. Mas eu creio que vai mudar. Vai mudar. E o senhor está nesse desafio aí, trabalhando em cima desse resgate da pureza, do resgate da oração, da busca incessante pelo Espírito Santo. Quem te acompanha vê que geralmente o senhor tem batido nessa tecla sobre oração, jejum e busca incessante pelo Espírito Santo. Vi até um livro do senhor também, O Derretimento dos Servos, dos Filhos. Aqui, Derretimento dos Servos. Derretimento dos Servos. Esse derretimento chamou muita atenção o título desse livro aqui. Esse livro aí é o treinamento do avivamento. Ele vai falar da humilhação da carne. Vai falar da humilhação da carne. Vai derreter. Você sabe que esse termo é um termo político, né? Derretimento? Por exemplo, o Luiz Inácio Lula da Silva está perdendo popularidade. O que a mídia e todo mundo fala que está acontecendo com ele? Está acontecendo um derretimento. É quando esse é um termo político, quando um político está sendo humilhado. Quando você está sendo humilhado. E o termo humilhação na Bíblia,
Toda vez que você lê o termo na Bíblia, humilhai-vos perante o Senhor, a palavra humilhação ali está falando acerca do jejum. É humilhar-se em jejum. Deus nunca vai humilhar você. Ele espera que você faça isso. Que você se humilhe perante o Senhor. Então, o que mais atrapalha o mover de Deus é o ego. O ego arrebenta com todo homem de Deus. E a única maneira de Deus usar esse homem de Deus grandemente é quebrantá-lo grandemente. Homens quebrantados serão grandes homens de Deus. E falta quebrantamento nessa geração, pastor? Ela não é treinada para isso, né? Porque o que quebranta é a humilhação. Então faz parte do quebrantamento a humildade, faz parte do quebrantamento o ceder, faz parte do quebrantamento o jejum, faz parte do quebrantamento a oração. Eu e o pastor Luciano Subirá somos fariseu da vez, porque ele está pregando de jejum e eu prego há 4 anos sobre vida de oração, também sobre jejum, e a gente apanha um monte, porque não precisa ser assim, não tem essa necessidade, está fazendo uma doutrina da oração. Falo, não tem doutrina da oração, não, tem teologia da oração. É muito mais do que o que a gente prega. E a igreja do Senhor, é isso que eu estou te falando. Se eu quiser montar um site para falar mal da igreja, vai precisar ter um monte. Eu nunca fui ex-nada na minha vida. Eu nunca desviei, então eu conheço igreja, defeito de igreja. Quando Oséias de Paula gravou um disco e tinha uma jaqueta nas costas, assim, o nome do disco era Do Jeito Que Eu Sou, o meu pai pediu todas as igrejas que não cantassem as músicas do Oséias de Paula, porque o Oséias de Paula tinha caído da fé, que era o termo que se usava na época, caído da fé porque ele estava com a jaqueta de couro. E porque ele chamou Jesus de você. Naquela época. Naquela época. Era época. blasfêmia, uai. Nossa, Deus. E a hora que o meu pai viu a capa do disco do Oséias de Paula, ele arrancou o disco de dentro da capa, aquele disco de vinil, e rasgou, porque era de papelão, era um envelopezinho, e ele rasgou porque tinha o Oséias de Paula com a jaqueta de couro. Rapaz, vocês me veem aqui agora com a calça rasgada. Foi uma decepção, então, na época, pro seu pai, né? Ver o Oséias de Paula. Nossa, Deus, e a gente gostava demais de Oséias de Paula. Oséias de Paula era a cara da juventude. Ele, Voz da Verdade. Mas agora eu posso dizer que Voz da Verdade deu uma caidinha na fé, né? Não. Na verdade, você sabe que eu vejo um negócio desse, eu fico triste demais. Voz da Verdade sempre entrou em polêmica. A Assembleia de Deus, uma vez, se não me falha a memória, entrou na lição bíblica por eles serem unicistas, né? Mas a vida toda, a Assembleia de Deus fez vista grossa. Voz da Verdade nunca negou para ninguém que era um unicista. Mas existe uma acusação que eles fazem do Voz da Verdade que eu acho injusta, que o Voz da Verdade não crê no Espírito Santo. Isso é um absurdo. Todas as músicas dele cantam o Espírito Santo. Então, assim, o problema do Voz da Verdade, qual que é? Voz da Verdade canta Jesus como Senhor e Deus. Aí são unicistas. Então, mas o cara vai falar, Jesus é Deus. Segundo, o Espírito Santo é Deus. A única coisa que eles vão dizer é que Jesus é o Pai, que Jesus é o Pai encarnado. Não é que ele é Deus encarnado, é o Pai encarnado. E aí que está a polêmica, mas a Assembleia nunca ligou para isso. É só que, vamos agora a mocidade cantar. E ficava em pé lá 30 jovens, 50, cantando o quê? Por toda a minha vida. Não, essa é recente. Além do Rio Azul. Essa é nova, é Além do Rio Azul. Morte, choro. Até hoje canta. Até hoje canta. A mocidade levantava e cantava Além do Rio Azul. Um grito de liberdade. Escuro, um grito de liberdade. Mas como é que não canta as canções? Além pra do quê? Rio Azul. Pra quê? É isso aí. Então, o problema... Então, os pastores não ligavam. Agora que estão dando uma que estão preocupados... Não, porque a Voz da Verdade... Todo mundo sabia. Eu era adolescente e sabia. Que o Voz da Verdade não crê que na trindade em 3 pessoas. Eles crêem na trindade em 3 manifestações. Então, o Pai é uma manifestação de Deus, o Espírito Santo é uma manifestação de Deus e Jesus é uma manifestação de Deus. Mas é um único Deus em 3 manifestações, não é em 3 pessoas. E eu vou te falar uma coisa. Você já viu o Carlos Moisés debatendo isso aí? Vi lá. Se o trinitariano não tiver muito bem armado, leva uma coça, menino. Mas ele se perde um pouquinho também. Porque ele também não leva a Bíblia. Porque explicar
o que ele tenta explicar não é fácil também. Não, e outra, só tem uma coisa. Eu já fui fazer debate com unicista. Se você não tiver bem armado, porque eles são treinados para debater. Vai fazer um debate com os judeus, por exemplo. É isso aí. É isso aí. Eles são treinados para o debate. O meu problema, coitadinho, do Carlos Moisés, que eu acho assim... Carlos Moisés é o nosso... Como é que chama? Aquele cara que... É um patriarca da música, né? Aquele cara de secular que tem a voz forte igual ele. Esqueci o... Você conhece lá o... Bate na porta do céu lá. Bate Zé Ramalho. Zé Ramalho. Então, o Carlos Moisés é o Zé Ramalho. Ele canta mais que o Zé Ramalho. O problema do Carlos Moisés agora, que eu acho que ele está caducando. O que ele está fazendo e está fazendo de propósito para jogar na mídia é um absurdo. Cantar em cima do púlpito música secular e falar, tô sentindo a presença de Deus. O seguinte, ou ele está caducando, ou ele está bebendo vodka, ou fumando maconha. Misericórdia. Não, mas ele está Não, viajando. é feio. Tá viajando. Eu gosto demais, é feio isso que ele está fazendo. Não, tá, sim. Tá viajando. Não tem o que fazer. Até um batismo que ele fez de sunga, ele poderia colocar um short rapidinho ali, né? Não tem. Mas eu acho que o cara está querendo quebrar a religião e acaba fazendo outra. O cara pega a birra da religião e está quebrando outra, fazendo outra. O pai dele sempre foi um pastor que manteve ali a igreja, ele assumiu e ele tem uma chance de fazer uma boa igreja, porque ele tem idade, maturidade. Agora, maturidade já estou em dúvida, mas ele tem um ministério tremendo. Uma história, né? Eles têm umas músicas lindas. Não precisa chegar em cima do púlpito e cantar Phil Collins. Então, pastor, mas muita gente tem que tomar esse cuidado aí, a fim de bater na religião, não trazer uma igreja como uma igreja libertina, né? Está acontecendo isso com muita gente. Vamos lá, o Ed René, o próprio Godin. Esses E caras você percebeu? Tem história no Brasil, mas estão descambando demais, velho. O Ed René eu sempre soube. Eu falava, o povo brigava comigo. Falava, Ed René é um falso profeta, gente. Ed René é um falso profeta. O que é isso? Não fala isso. Mas que era pastor batista, de fala mansa. Deu no que deu. O Ricardo Gondim já tem muitos anos, né? O problema do Ricardo Gondim é a ferida que ele tem das Assembleias de Deus. O Ricardo Gondim era o intérprete de Jim Swaggart. Sim, não. E as mensagens clássicas o próprio Caio Fábio, as mensagens clássicas do Caio Fábio. Quem nunca foi tocado por uma mensagem do Caio? Mas, meu querido, se você... A vida funciona o seguinte. Se você não consegue mudar de vida, basta mudar de teologia. Quem não muda o jeito de ser, muda o jeito de crer. Então tem gente que não consegue mudar de vida, muda de teologia e de referência. E é o seu nível espiritual que determina seu referencial. Uau. Então você vai ouvir aquilo porque a sua alma está assim agora. Então você está ouvindo uma música secular, é a sua alma que está assim agora. O seu nível espiritual está levando a ter esse referencial de música, esse referencial de pregador. Então, às vezes, eu falo, pai, como é que esse camarada tem coragem de estar ouvindo isso, gente? Como que pode? É o nível espiritual dele. Infelizmente, é o que acontece. Então, faz parte. E sabe de uma coisa, Fábio? Deus está permitindo isso. Eu acredito. Para ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre quem é e quem não é. Seria isso a separação do trigo e do joio? Exato, exato. A apostasia e o escândalo. Deus tem algumas maneiras de limpar a igreja dele. Uma delas é o escândalo. O escândalo limpa a igreja. Literalmente limpa a igreja. Quem vai para a igreja por causa de Deus, não sai. Quem vai por causa de homens, sai. Então, Deus sabe que tem gente que não se converteu, não teve uma experiência com o Espírito Santo. Teve uma experiência religiosa. E aí o que acontece? Então, ele permite o escândalo e a apostasia para limpar a igreja dele. E ele limpa a igreja dele com isso. Nós já vemos isso na Bíblia. É a maneira que Deus sacode ali, e peneira ali, e não tem outra maneira dele limpar a igreja dele. E aí o camarada não está firme em Cristo, o cara... Veja, honestamente falando, vamos ser bem honestos,
Aquela menina cantou aquela música num reality show. Sim. Reality show é o quê? Comércio. É. É um comércio ou não é? É sim. Estão Claro em busca que- de um prêmio. Prêmio, não só os cantores, os donos do reality. Eles não fariam aquilo sem... Até os jurados estão ali para se aparecer, promover algum projeto que eles têm. Exatamente. Então, aquilo é um reality, então é um comércio. Então o reino virou comércio. Né? O que eu vou te dizer, uma coisa muito clara. Ali, não é o estilo de música que eu gosto. Tirando a teologia da música, que eu não questiono, eu acho que a música é ruim. Tanto que a menina não ganhou o reality. E alguém questiona que o sistema foi contra a menina para não ganhar. Foi não, gente. Houve a menina que ganhou. A música que ela cantou na final com tambor e aquilo lá, não tinha como ganhar. Não tinha a qualidade necessária para ganhar. Isso agora eu não estou falando, então não adianta brigar comigo, o pastor Hernan está falando mal da menina. Não, eu tenho direito de falar que É uma eu opinião, né? não gostei do estilo da música. É minha opinião. Agora vamos lá, ela mirou a igreja e acertou o Estado, e o Estado agora foi fazer alguma coisa, né? Então, e Deus usou. Eu acredito que Deus usou ela para. Você vê agora, estão lá fazendo a CPI do Marajó. A senadora Era tudo errado. tentou e não conseguiu. Uma música que foi para tentar atacar a igreja, mas a própria Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Agora né? você viu quem fez os comentários? Boa parte, não todos, né? Eu vou ser bem honesto com você. Eu conheço, como eu já te disse, os defeitos da igreja, onde é de fato um comércio danoso. E é, de fato, um comércio danoso. Então, eu acho que tudo tem o seu limite. Lembra lá aquele vídeo que aconteceu, o documentário da Hillsong na Netflix? Que o pessoal reclamava que a Hillsong nos cultos tinha o lado Platinum. O culto era dividido em 3 partes lá, o público. O lado ouro, que sentava na frente. O lado prata, que sentava um pouquinho mais atrás. O lado bronze, que sentava, e o resto, a ralé lá atrás. Isso em culto. Você está entendendo? Então, isso sim é um comércio satânico, diabólico. Né? Fazer o comércio satânico. Cara, eu já fui, deixa eu te falar a verdade, em algumas conferências que eu fiz, em alguns lugares, até hoje não me deram um centavo. E você acha que eu vou ficar ligando e cobrando? Não, eu não cobro para pregar. Agora, se ele não dá aqui, Deus levanta outro que dá ali. Meu patrão é Deus. É. Eu não cobro para pregar. Agora eu tenho meus livros, estão entre os mais vendidos, isso aqui é a minha tenda. Eu, graças a Deus, tudo que eu tenho foi comprado com o dinheiro dos livros. Então eu realmente me preocupo nesse rumo. Agora, olha para mim. Eu tenho 43 anos de idade. Viajei o mundo. Nunca, jamais eu vou comemorar. Tá vendo a igreja? A igreja. Nunca vou falar da mulher dos outros. Jamais. Eu espero realmente que Deus, e Ele vai fazer, Ele sempre fez. Ele vai transformar a sua igreja. E é onde eu prego sobre o avivamento. E esse avivamento é um batismo de fogo que vai purificar a igreja do Senhor. E aí, na hora que a igreja estiver sendo purificada, muita coisa Deus vai tirando. Ele sempre fez isso. Entendeu? Não precisa eu sair na mídia. Ele é o dono da igreja, né? Ele Ele cuida, da igreja. né? Ele é o dono da igreja. Eu tenho que amar essa igreja. Pastor, o senhor hoje, nessa atual geração, é um dos que mais falam sobre avivamento. Eu lembro aqui de uma frase do pastor Marco Feliciano, que é: avivamento é uma questão de sobrevivência. E há anos, desde que eu me converti, eu ouço pastores e pregadores falando sobre o avivamento. Está vindo um avivamento. A pergunta que eu faço é usando uma frase do Leonardo Ravenhill. Por que nós falamos tanto de avivamento e parece que esse avivamento ainda não veio? Por que tarda o pleno avivamento? A resposta de Leonardo Ravenhill. Porque estamos dispostos a viver sem ele. É a resposta dele. Olha, deixa-me te dizer uma coisa muito importante. Eu encontro muitos motivos na igreja porque o avivamento ainda não veio. Mas eu encontro já muitos motivos porque ele vai vir. Um deles é essa menina, veja bem, como eu gosto de separar o meu gosto musical do conteúdo da música. Sim. Eu amei o conteúdo da música. Porque é real, é fato. É real, né? é fato. O meu gosto musical, por quê? Porque eu jamais ouviria Djavan.
Eu jamais ouviria Cazuza, que é o Caetano. estilo musical dela. Caetano. É o estilo musical dela, MPB. Então eu não gosto. Eu sou de soul music, gosto de Casting Crows e etc. Isso ali eu não ouço. Entendeu? Então é isso, pro irmão separa bem as coisas, né? Então, eu não acredito em um avivamento estilo País de Gales, hoje. Eu choraria e oraria e já orei e chorei por um avivamento nacional, estilo País de Gales, estilo John Wesley, em 1736, e no País de Gales em 1905. O que aconteceu naquele avivamento do País de Gales? O país inteiro foi avivado. As ruas se enchiam de gente buscando a Deus. As igrejas fecharam as portas porque não cabia de gente. Então não adiantava abrir a porta de uma igreja. O povo estava na rua, no estádio. Os juízes davam luvas brancas de presente uns para os outros porque não tinham o que julgar. Os pubs fecharam. E acabaram as brigas no lar. O povo queria ficar na rua cheio do Espírito Santo. E voltavam para suas casas em lágrimas. O do John Wesley foi a mesma coisa. Apesar dele ter sido terrivelmente perseguido pela igreja anglicana, chegou uma hora que a igreja anglicana teve que ceder, porque o povo não ia para a igreja, porque não cabia. As cadeias também foram abertas. Wesley visitava os presos, abriram-se as cadeias. Os presos se arrependeram de seus pecados e crimes e que estavam condenados a enforcamento foram perdoados. Aconteceu um outro dado com Wilberforce, que é acabar com a escravidão. Wesley acabou com a escravidão. Foi um avivamento social também. Foi um avivamento doutrinário, porque se não fosse o Wesley, todo mundo era calvinista, crendo que ninguém perdia a salvação, e fumando charuto e bebendo uísque. Todos eleitos. Todos eleitos, apesar do charuto. Apesar dos pecados. Isso eu falo com gosto, irmão. Eles não gostam que eu falo, mas não tem problema. Falo mesmo. Para quem foi calvinista por 16 anos... Então, eu já cheguei em lugar para pregar, e tá ali um irmão que ia pregar fumando um charuto, porque Spurgeon fumava. Hoje o senhor foi liberto do calvinismo. Fui. Você sabe quando eu deixei o calvinismo? Quando eu li João Calvino. Porque ele mesmo... Aí eu falei, não acredito que isso aí está aqui. Mas então, respondendo o que você estava perguntando, o avivamento de Wesley, junto também, vamos colocar um calvinista junto, vamos ser fiéis à fonte, né? Não podemos ser intelectualmente desonesto. Então, você tem George Whitefield. Tem, né? Que era um calvinista fervoroso. O Wesley por um lado, o Whitefield por outro, apesar que depois eles brigam, depois eles fazem a paz, depois brigam, depois fazem as pazes, depois brigam. É o Armínio e o Calvino. Exatamente. É desde os primórdios, né? É isso aí. Desde um é de Paulo, outro é de Apolo, e assim se vai. Exato. Então, eu não acredito, Fábio, num avivamento hoje. E eu queria muito que Deus me desapontasse. Por que eu não acredito no avivamento? Então o senhor não acredita em um avivamento semelhante a esses que já houve na história? Não. Eu acredito em avivamento dos remanescentes. Por quê? Porque nós temos a profecia apocalíptica da apostasia. Porque eu não acredito, e eu queria muito estar errado. Se eu estiver errado lá na frente e alguém falar, eu vou ficar muito feliz de ter sido contrariado. Eu não acredito, por exemplo, qual é a chance que nós temos da Europa hoje, que tem 88% hoje são agnósticos, declarados. Então, na Europa, hoje, você tem igrejas com faixas na porta escritas assim, Dead Churches, igreja morta. Eles vão na igreja, bebem um uísque, fumam o seu charuto, que é uma cultura que tem de velório, de fumar um charuto e beber um uísque. E lotam a igreja, se despedem da igreja, e aí declaram a morte da igreja. É triste. É triste. 85% das cidades na Europa não tem um crente. Não tem uma igreja, não. Não tem um crente.
Nós estamos vendo um mover sobrenatural lá entre imigrantes. Sim. Igrejas brasileiras. Brasileiras, latinas. Eu conheço todas elas. Mas de igreja europeia, assim, se tiver uma ou outra, sou uma igreja europeia, estamos em avião. Não tem. Não tem. E dessa forma segue os Estados Unidos. Nós temos um problema hoje na América, por que você me pergunta por que tarda o pleno avivamento? Temos um problema na América hoje grave. Você está pregando lá numa igreja, o cara põe 2 pontos no seu ouvido e fala que você tem 12 minutos de mensagem. 1 hora de louvor, 12 minutos de mensagem. E ali tem um risco no chão onde você tem que pisar. E aí o cara vem e fala assim, eu vou dirigir sua pregação, pastor. O cara está falando no seu ouvido aqui, um passo para frente, um passo para trás. Agora levanta a mão, a menina do Instagram está passando. Agora fala para o povo levantar a mão. Agora levanta a cabeça. Na América. E algumas igrejas brasileiras já estão começando a adotar essa coisa absurda de profissionalizar o ato da pregação. A pregação foi deixando de ser uma voz de Deus durante o culto. Então, Joyce Meyer estava pregando um culto, colocaram um ponto nela, metade do negócio, arrancou o ponto, jogou no chão e falou, na minha cabeça é só o Espírito Santo que fala. Causa uma revolta, né? Nosso Deus! Então, por que tarda o pleno avivamento? Então, falando da igreja global, hoje nos Estados Unidos, aí que é onde eu creio. O que está acontecendo? Nós já temos avivamentos pontuais na América, já hoje. Pontuais. Pontuais. Seria focos de avivamento? Por exemplo, É o dos remanescentes. Houve agora, recente, aquela na faculdade lá, né? Você sabe que o avivamento de Esber, esse é o terceiro avivamento? É o terceiro? Terceiro avivamento. Esber era um discípulo de Wesley que veio para a América. E é o terceiro avivamento, se você for para a história. Toda vez acontece um avivamento em Esber. É um negócio que Deus quis ali. Já tem um pastor na América que ele já está... Ele começou uma reunião de oração por avivamento com mais 10. Eles já estão com 500 pastores orando por avivamento. Isso vai passar de 5 mil. Ininterrupto. Já tem uma igreja na América com cultos ininterruptos de avivamento. Então o povo vai trabalhar e volta para o culto. Vai trabalhar, volta para o culto. Vai trabalhar, volta para o direto. Então esses avivamentos os avivamentos que eu acredito, eu posso estar muito errado, é o avivamento que Deus deseja fazer hoje. Então, o que eu creio de um avivamento global hoje? Meu irmão, presta atenção. Você viu essa nova lei agora que foi aprovada na CCJ? Sobre o som nas igrejas? Sim. Então, 80 decibéis para regiões comerciais, industriais, 75 regiões comerciais e 60 decibéis para regiões de moradia. E depois das 10, é só 10 decibéis, até 6 da manhã. Quer dizer, acabou vigília com som. Não tem mais. O povo vai ter que fazer, sabe o que na igreja? Vai ter que valorizar a pregação e vai ter que voltar a orar. Porque não vai poder, se continuar essa lei aí, não vai poder ter mais banda e música na igreja. E aí? Igreja que, é o que eu estou te falando, eu sempre disse, igreja que o foco deles é o show, no caso ali, e não dão valor nenhum para a mensagem ou para a oração, vai ter que passar atenção, que vai ter o que no culto. De alguma forma, Deus está arrastando a igreja para o que importa. Para o princípio, né? Para o princípio, para o que importa. Então, o porquê tarda o pleno avivamento nacional hoje no Brasil? A resposta que eu tenho é Amós 8:11. Fome de Deus. Falta fome de Deus. Falta fome de Deus, falta respeito ao Espírito Santo. Respeito. O avivamento no Brasil, nós já tivemos... Na história, tem um livro grande que se chama Fogo do Avivamento, que ele conta a história dos avivamentos. Nós já tivemos, olha, você sabia? Saiu do país de Gales 2 missionários e vieram para o Brasil com a visão do fogo do avivamento. Assim como saíram de lá e foram para Mumbai, na Índia, em 1905, foram para tantos outros lugares, vieram para o Brasil. Quando chegou aqui nessa altura, em 1905, a Igreja Católica e 3 igrejas evangélicas tradicionais se juntaram
e foram nos coroné, que é os fazendeiros, e a espancar esses 2 irmãos em praça pública, de sair sangue, e mandaram embora do Brasil porque eles estavam pregando o que Evan Roberts estava pregando. Fogo de Deus, avivamento, etc. Eles foram embora para o Chile, apanharam também lá no Chile. Aí foram para Los Angeles. O que acontece em 1906 em Los Angeles? Eles foram para a casa do irmão Seymour. O que acontece? O avivamento da Rua Azusa. Será que o avivamento da Rua Azusa era para ter acontecido aqui? Só Deus sabe. Então, nós já tivemos 18 oportunidades de um avivamento nacional. Alguns comentam, não sei até onde isso é verdade, que Billy Graham estava orando. Não é, está na internet. Orando pela bandeira brasileira e disse que daqui partiria um avivamento. Isso é verdade. Billy Graham estava na reunião de evangelistas em Amsterdã. E isso está em um livro dele. E aí fui para o YouTube. Está no YouTube, isso aí é verdade. Billy Graham ora pela bandeira do Brasil e diz que daqui partiria um grande avivamento. Eu acredito, Fábio, já tem igrejas em avivamento. Já tem. Mas por que está tardando tanto esse avivamento aqui no Brasil, pastor? O sistema não quer avivamento. O senhor, por exemplo, o senhor é um pastor que está liberando muito sobre as crianças esse avivamento. Eu vejo geralmente vídeo do senhor dando uma ênfase para as crianças. E, ao mesmo tempo, eu vejo que as crianças hoje na nação brasileira são mais atacadas pelo mundo espiritual. Ideologias e tudo. Em Macaé agora, nós estávamos ali na reunião de avivamento, e o fogo de Deus descendo, e, de repente, do lado da igreja tinha uma pizzaria e uma festa infantil. O que aconteceu dentro da igreja foi lá e as crianças com música e etc., brincando no playground lá, na pizzaria. O Espírito Santo foi lá de alguma forma e pegou uma criança. A criança começou a chorar e ser batizada com o Espírito Santo. As outras vieram, todas as crianças na pizzaria, na mesma hora que estava tendo a reunião. Aí veio os tios e pais levar essas crianças para dentro da igreja. Porque eles perceberam que o que estava acontecendo com as crianças vinha de Deus. As crianças estavam numa pizzaria. O Espírito Santo batizou elas na pizzaria. Estava até rodando música lá, que outra, e levaram para dentro da igreja. Uma das coisas que eu estou vendo acontecendo, e isso me deixa muito feliz, talvez na época, quando eu comecei, há 3 anos e meio, 4 anos atrás, fiquei chateado porque eu pregava avivamento e não via o feedback. Não tinha resultado imediato. Então eu pensava, não tem nada acontecendo, mas está acontecendo agora. Eu tenho pastores que, por exemplo, uma pastora, ela postou na igreja dela, cadê o Exército da Madrugada? Quando eu fui ver, o Exército da Madrugada era mais de 1.500 pessoas. A minha mensagem de 4 anos para cá é a oração da madrugada. É a oração da madrugada. Pastor, amigos preciosos, pastor Lau, líder do G12 no Brasil. Ele tem um exército da madrugada agora. Ele está todo dia, das 4h30 da manhã em diante, orando. E me manda uma mensagem. E tantas outras, e muitas, eu estou falando para vocês, são muitas, dezenas e dezenas de igrejas, centenas de igrejas, pastores, orando na madrugada. Meu irmão, você sabe quem é que orava na madrugada no meu tempo? Era minha avó. Sim. Era círculo de oração. As irmãzinhas do coque, né? Elas oravam 3 da tarde até às 5, e esse era o costume. O marido ia para o trabalho, os filhos para a escola, e as irmãs iam para a igreja orar. E orava das 3 às 5 da tarde. Depois voltava e acordava 3 da manhã para orar. Eu nunca vi na minha vida orar tanto quanto as irmãs. Elas oravam elas oravam 3 vezes no dia. Acordava de manhã, antes todo mundo acordava, ela acordava, fazia o café, ela orava. Minha avó orava. Estou falando pela minha avó, porque era o costume de todas as irmãs ser de oração. E aí depois elas oravam à tarde. E depois oravam antes de dormir. E se você for perceber uma beata católica, ela acorda de manhã, pega como é que chama? Terço. O terço e reza o terço. Depois reza o terço à tarde. Depois reza o terço, ela veste o pijama e vai lá na frente do altarzinho e reza o terço. Meu avô foi padre. Ele era um português que veio para o Brasil e abandonou a batina para casar com a minha avó. Chamava Manuel Gomes. Ele me contou
Você sabe quanto tempo demora, em média, para rezar o terço? 1 hora. De alguma forma, Deus tem um negócio com 60 minutos na Bíblia. Vocês não conseguem orar comigo 1 hora? 1 hora para rezar o terço. Rezar o terço, rezar o terço. Então, assim, o que eu comecei a pregar, e eu realmente esperava que Deus impactasse, e aí está o avivamento que eu creio. Uma igreja ali cheia do fogo, tem um aceleramento poderoso e ganha alma e cura, e milagre. Outra igreja aqui, outra igreja aqui, outra igreja acolá, outra igreja acolá. Os remanescentes. Por incrível que pareça, esses que tem uma multidão orando na madrugada, buscando o Senhor, buscai enquanto se pode achar, são igrejas pretas. Muitas igrejas que fica de bico com igreja, com comunidades e etc., falando, detonando, eu chego lá, pede para eu não orar em língua em cima do púlpito. Perderam o fervor. Pede para mim ir de terno. Mas chega lá, o senhor tem 35 minutos para pregar. E não ora em língua, porque tudo tem que ser com ordem e decência. Você está entendendo? Aonde eu vou, que eu vejo que eu tenho uma liberdade e tenho uma fome de Deus. Tem muitas igrejas muito sérias. Recentemente eu fui numa igreja Assembleia de Deus em Goiânia. Pastor Edmar, eu até falo o nome dele, um pastor muito sério, temente. Uma igreja Assembleia de Deus fervorosa, daquela raiz das antigas. Tem muitas delas, né? O pastor Lucas Galdino também, acho que você já ouviu falar, sim, em Goiânia, sim. Fervoroso. E também as igrejas de preto, não importa a cor da igreja. Eu vejo, Fábio, eu já estou vendo sinais, ainda é uma pequena nuvem, sinais de uma grande chuva. Mas o senhor acredita que vai haver uma unidade nessa questão, ou só esses focos de avivamento, uma comunidade, uma igreja? Não haverá unanimidade assim? Eu quero estar errado, mas eu não acredito nessa unanimidade, nessa unidade, não. Eu acredito num avivamento ao modelo americano. Charles Finney viveu um poderoso avivamento. Mas, em contrapartida, tinha gamas enormes da sociedade, da igreja, que batia nele. Não queria. Mas o de Finney foi um avivamento que ele alcançou 5 milhões de pessoas. Jonathan Edwards, na Nova Jonathan Edwards também não conseguiu ter unanimidade. Não, é verdade. Mas foi um poderoso avivamento. O Brenner ganhou ganhou 50 mil índios e morreu. O próprio McShane morreu com 29 anos. Então, Madame Guyon foi presa e morreu presa. Né? John Bunyan. Então, você tem muitos modelos de avivamento. Né? Você tem um avivamento que atinge a sociedade, sim. Que atinge, de fato, que é o de Edwards. De Edwards não, de Evan Roberts e de Wesley, que atinge a sociedade. O problema é que a igreja brasileira, tem um lado da igreja brasileira hoje, que ela imagina um avivamento social. Sim. Que vai atingir a política, atingir as esferas da sociedade. Eu não acredito nisso. Tem até um pregador que disse que um avivamento verdadeiro muda a sociedade, o índice da criminalidade diminui, o índice da promiscuidade diminui, ou seja, não há aborto, segundo algumas opiniões. E aí ele até bate dizendo, mas o avivamento brasileiro promove o pecado. Então, aí que está. Ele tá falando de um tipo de avivamento. O livro que ele leu foi esse tipo de avivamento. Ele provavelmente falou do avivamento do país de Gales, o avivamento de Wesley, que teve uma mudança social muito grande. Não acredito que o avivamento brasileiro produz o pecado. Eu acredito que a igreja brasileira, os pastores, eu acho que eles estão perdidos. Muitos não sabem o que crer de fato. Então, ele leu um avivamento que produz uma mudança socioeconômica. Na época de Wesley, era necessário ter esse avivamento, porque de cada 10 casas, 7 eram um prostíbulo. Por causa da guerra napoleônica, tinha também a Revolução Francesa às portas, e aí John Locke traz a Revolução Francesa para Londres, e tinha Napoleão tentando entrar na ilha, e uma peste negra matou 100 mil pessoas de 300 mil habitantes. Então, qualquer coisa que o avivamento de Wesley fizesse seria um destaque. Tudo estava ruim, pior não tinha como ficar. Quando Wesley vem com esse avivamento, ele começa com 8 mil casas de oração. 8, gente. Você quer comparar o Wesley, quer viver o avivamento de Wesley, comece orando. Forte.
Sem ser pretensioso, eu sei que a gente não tem resposta para tudo, existem respostas que só vêm de Deus, mas na sua visão hoje, como avivalista, como pregador, como pastor, qual é o avivamento que a igreja brasileira precisa? A igreja brasileira não precisa de um avivamento de números, ela já tem. Em 1994, nós tínhamos 10 milhões de crentes, temos hoje 85 milhões. Então não precisamos de um avivamento de números, nós já temos. Está comprovado que o brasileiro é bom para ganhar alma. Você sabia que das igrejas no mundo, uma igreja é uma das únicas que pede para levantar a mão e aceitar Jesus? É aqui? No Brasil. O Brasil, ele leva a sério esse negócio de apelo. Ele gosta de ganhar almas, ele sabe ganhar alma. Ele sabe atingir a família daquele irmão da igreja que não é crente. Aquele irmão é crente, fala, vou ganhar sua família. E ele ganha. As igrejas brasileiras são muito boas nisso. Então, esse avivamento de número, olha, não acredito. Nós tivemos, lá nos anos 2000, um mover muito grande com um louvor extravagante diante do trono. Então, você tinha Ana Paula Valadão de um lado, reunido 5 milhões de pessoas num canto, 3 em outro, 2 em outro, e você tinha também um avivamento com Dan Duque, David Killa, Antônio Cirilo, e Ademar de Campos. Um avivamento bem extravagante, que surgiu até alguns com as besteiras, fazendo xixi em Londrina, demarcando território, cantando de costa pro povo. Todo avivamento tem uns doidos. Fazer o quê? Paulo tinha na época dele. Mas foi uma coisa muito poderosa. David Quilla, ele pedia para as pessoas, ele estava... ou ele ficava hospedado no quarto, na casa das pessoas, ou nos hotéis, ele dizia, deixa a comida na porta e eu pego. Porque ele estava em oração, orava o dia inteiro. Aí você não sabe porque que o cara subia no púlpito e a graça de Deus descia. Então nós já vivemos essa identidade. Eu estive pregando agora recentemente no Rio de Janeiro, na igreja Sara Nossa Terra, com o bispo Francisco e a bispa Ana, e estava lá, e que congrega lá, o Silvério Pérez. Silvério Pérez é compositor de muitas canções na época do louvor congregacional do Koinonia. Ouve-se o júbilo de todos os povos. Ouve-se o júbilo, né? E Benê Gomes com A Único que é Digno. Então parece que eu viajei na minha época. E a nostalgia, igreja, né? A igreja também passou por uma fase muito boa entre os anos 88 aos anos 98, que aí foi um boom das comunidades. Começou aí? Começou. Então a igreja foi muito boa e ela também teve um aceleramento de conversão nisso. Porque teve até, nessa época aí, estava anunciando também a vinda de Jesus, houve muito arrependimento, né? Muito arrependimento. 1000 passará, 2000 não chegará. O povo vai nessas loucuras também. E aí, no ano 2000, entrou no Brasil o G12. As igrejas em célula. Tirando o lado de exageros e brigas, que teve briga entre eles mesmo, algumas divisões, foi uma colheita absurda. Porque nós saímos de 10 milhões de crentes para 85 milhões de crentes. Em compensação, nós estamos com 25 milhões de crentes desigrejados. Antes da pandemia, éramos 8. Agora são 25. Subiu de forma absurda. Em 3 anos. Esses precisam de um avivamento. Na realidade, infelizmente, nós temos 85 milhões de crentes, respondendo sua pergunta, que não estamos conseguindo refletir isso em mudança de nação. Então, o avivamento nós já temos. A gente só não consegue ativar esse avivamento que já está em nós. O que é o avivamento? O avivamento é pegar esses 85 milhões e fazer eles... transformar esse número, que nós somos bons de números. Nós temos números. Transformar esse número em mudança de vida. O que falta na igreja brasileira? Eu vou dizer para você o que falta aqui, é ridículo. A igreja brasileira não consegue reverter sua conversão em santidade. Uau. Ela não gosta de santidade, ela não ama santidade, ela não ama separado. A mulher brasileira vai dentro da igreja de cropped, vai com um decote, vai com a sainha curtinha. Muitas vezes eu já tive que sair do púlpito, pegar o paletó que eu estou vestido e chegar na... Ô, irmã, com licença. E colocar na perna da irmã. É perna para lá, perna para cá, perna para lá, perna para cá.
Então, veja, a pessoa fala assim, está incomodando o pastor, incomoda todo mundo. Incomoda. Incomoda todo mundo. E o que eu vou dizer para você, a igreja brasileira, ela não ama a mensagem de santidade, ela não ama a mensagem de oração, ela não ama jejuar. Você faz um jejum na igreja, começa a aparecer um monte de atestado médico em cima da sua mesa. Aí eu falo, irmão, não precisa trazer atestado médico, só não jejuar. Não precisa me justificar porque você não quer jejuar. Você tem que fazer essa justificativa, é para Deus. Então, a igreja brasileira não ama a santidade, a igreja brasileira ama um show. Ela já vai para o show com isso aqui ligado para fazer filmagem. Ela não vai para adorar, ela quer postar no Instagram dela, no store dela, que ela está ali. E o pior de tudo que não é só apenas no show agora, é nos cultos mesmo. Né? Porque é por isso, exato, porque agora algumas igrejas brasileiras adotaram o estilo americano de culto, que é 12 horas de mensagem, porque o povo não aguenta mais ficar ouvindo tanta coisa. Coitado de Paulo aqui, meu filho. Ou se ia cair um monte eutico, ele não seria mais pastor aqui no Brasil. Eu viajo tudo que é lugar, da América Latina, acho que eu preguei em todos os países, são 13 países. É impressionante como os latinos reverenciam o Espírito Santo. É uma coisa chocante. Você fica constrangido. Como eles amam o Espírito Santo. E para amar o Espírito Santo, você precisa urgentemente melhorar o seu relacionamento com o Espírito Santo. E a igreja brasileira... eu faço perguntas nos cultos. Quem aqui não é batizado com o Espírito Santo? 60%, 70%. E aí acontece um efeito dentro da igreja, que é o irmão... Isso acontece na minha igreja. Pastor, eu não vou na quarta, porque o senhor está pregando batismo com o Espírito Santo e eu não consigo ser batizado, então fico triste. O coração da pessoa que não recebe o Espírito Santo, em vez dela ser humilde, clamar até receber, ela fica chateada. Fica chateada porque você está insistindo com o batismo com o Espírito Santo. Fica amargurada. Uma ficou brava porque levou uma irmã na igreja, uma mulher na igreja que não era crente, amiga. A amiga aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo no mesmo dia. Ela, em vez de ficar feliz, ficou triste. Eu estou aqui 20 anos. É por isso que não recebeu, ué. Falta de humildade. Então, eu consigo identificar detalhadamente por que a igreja brasileira ainda não vive um avivamento. São vários fatores. Não existe nenhum lugar do mundo, não existe, gente, não existe que tenha tanto pecado, divórcio. O divórcio é a coisa mais comum na igreja hoje. Se tornou normal, né? Se tornou normal. Jovens namorados vão para a igreja com camisinha na carteira, na bolsa. A fornicação... Não, total. Realidade. Total. Não, fornicação. Quantos estão no público falando assim, jovem, para de se prostituir? Se pregava isso. Quantos estão no púlpito pregando arrependimento? Pornografia também. Nossa, pornografia. Esses dias eu estava pregando para um congresso de homens, tinha 5 mil homens. Falei, quem é que é viciado em pornografia, vem à frente. A maioria, até criança foi à frente. Então, é nítido que o avivamento não é um evento, um movimento. Avivamento é um misto de arrependimento, quebrantamento e manifestação do Espírito Santo. Aí vem os dons, vem o choro, oração em língua, porque todo avivamento tem um avivamento de batismo com o Espírito Santo. Mas para isso o caminho é a santidade. A santidade. A santidade, você falou tudo, eu sinceramente... Irmão, vamos ser bem honestos. Vamos ser bem honestos. Um crente está com a vida de oração no altar, que está amando Deus, amando o Espírito Santo. Você acha que ele vai ter tempo de ir para a internet bater na igreja? Não vai ter de jeito nenhum. Nem vai querer. Não vai, a mente dele está pura, né? A oração, ela traz em nós temor, o sentimento de não querer pecar, nos faz pensar, analisar antes de tomar qualquer atitude, né? Eu fico muito triste. Quem está me ouvindo talvez está dizendo, não, o pastor Hernani é um light. Irmão, eu me entristeço igual você. Eu choro. Eu vejo essas coisas, eu fico
triste, escândalo para cá, escândalo. Esses dias Dá vontade de postar também, não dá? tem coisa que dá. Tem coisa que dá, mas o Espírito Santo corrige a gente. Ainda mais para uma pessoa colérica igual eu, é só o Espírito Santo que não deixa postar. Esses dias eu vendo uma coisa, vendo um escândalo aqui e acolá, e etc, etc. Chegou uma hora o Espírito Santo falou assim, por que você está assistindo isso? Por que você está se alimentando disso? Você acha que eu fico assistindo isso? Eu ouvi o Espírito Santo me dizendo. Você acha? O que você está sentindo depois de ter assistido tanta coisa? Ele falou. E eu respondi, indignação. Ele falou, você consegue amar a igreja muito, sobrenatural, amar muito depois de assistir tudo isso? Eu falei, Senhor, quer que eu seja sincero? Não. Ele falou assim, então isso não é bênção. Meu Deus, forte. Se você fica assistindo fofoca daqui, fofoca daquela, discussão daqui, quem caiu, quem está ensinando horóscopo na internet, quem está não sei o quê, quem está não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, ainda fala assim, eu amo a igreja, pode continuar assistindo. Eu duvido que você consegue amar muito a igreja do Senhor assistindo 2 dia inteiro de escândalo e fofoca. Na verdade, é difícil você amar alguém em ver só os defeitos. É difícil Dele? você amar alguém só de você ficar vendo os defeitos. Dele. Se você... Dele, da pessoa. Nossa, que cara ridículo, que pessoa ridícula, olha o que ela fez. Imagina, você só ficar vendo os erros, os defeitos de alguém, você vai pegar uma antipatia, vai desenvolver uma antipatia contra a pessoa. Mas o senhor falando aí sobre o Espírito Santo, da forma como o Espírito Santo falou para o senhor, me levou a pensar em algo aqui. Houve uma época que a igreja brasileira já foi mais íntima do Espírito Santo e respeitou mais a pessoa do Espírito Santo. Eu me lembro disso. Eu me converti em um tempo que era viral. Parece que a gente se convertia, a gente ganhava uma Bíblia e, ao mesmo tempo, era orientado a comprar um livro do Benihim, Bom Dia Espírito Santo. E quem lia aquele livro quando novo convertido, como, por exemplo, eu li, a gente desenvolvia uma comunhão com o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Anda comigo, fica comigo. Só que apareceram no meio da caminhada os críticos Do Benihim. do Benihim. Eu vi fazendo um vídeo esse dia, eu fico revoltado. Do Benihim, que ao mesmo tempo criticou o livro Bom Dia Espírito Santo. Dizendo que tem heresia no livro. Rapaz, eu vi aonde ele disse heresia, que absurdo. Sabe qual foi o argumento desse cidadão? Falou que o Benihim prega heresia porque ele disse para adorar o Espírito Santo. E não pode, não? Não é Deus? Então, eu queria saber disso. Não pode adorar o Espírito Santo? Não pode. Aí você pega lá no livro, eu que já li aquele livro um punhado de vezes, que o Benihim fala no livro que o Espírito Santo leva você a amar a Cristo. É uma desonestidade intelectual fazer isso. Por quê? O Benihim é o que mais apanha hoje, como Finney. Finney, coitado Finney, eles odeiam Finney, porque o avivamento de Finney era um avivamento de batismo com o Espírito Santo. Porque, querendo ou não, o avivamento de Atos 2 foi um avivamento de batismo com o Espírito Santo. De Samaria, Atos 8, foi um avivamento de batismo com o Espírito Santo. Em Atos 14, na casa de Cornélio, foi um avivamento de batismo com o Espírito Santo. E em Éfeso, Atos 19, foi um avivamento de batismo com o Espírito Santo. Todo avivamento. O Espírito Santo é derramado sem medida. E aí, meu irmão, vai ter quebrantamento, vai ter choro, oração em língua. Os crentes estão ouvindo esses camaradas falar e estão com vergonha de orar em língua. Verdade. Na verdade, muitos estão também concordando já com o cessacionismo, né? Por isso que tem uma campanha, inclusive agora, descalvinizando as Assembleias de Deus. Está tendo uma campanha. Que infelizmente está aparecendo dentro da Assembleia de Deus. Aquele evento lá do Nordeste, é João Pessoa? Paraíba. Vinac. Guinac. A Vinac no Nordeste. Que era um evento pentecostal. Sim. Era um evento pentecostal. Agora eles trazem o cara cessacionista lá da América. O cara vai lá dentro de um evento que era pentecostal, que era um evento das Assembleias de Deus, para falar mal de dons, falar mal de línguas. E os pastores assembleanos, os mais criteriosos, eles cansaram também das meninices e começaram a levar a gente tradicional, porque eles são bons expositores, mas só isso. E aí o povo, isso já aconteceu comigo, levei um, aí o meu povo começou depois a ouvir no YouTube outros, e outros eu perdi uns 60 jovens. Saíram falando que eu era herege. Herege por orar em língua, herege por não sei o quê.
Então, é o tipo de coisa que a gente vai ver, mas eu parei de ter medo e vergonha também de pregar contra. Então, no meu podcast eu falo que o calvinismo é uma doutrina que mata o fervor espiritual. Primeiro mata o pastor, depois mata a igreja. Então, para mim, isso já não é mais tabu, não. Não estou falando mal de ninguém, estou falando de ideia. Mas já tem uma campanha que é descalvinizando as Assembleias de Deus. Só que eu acho que, infelizmente, se não for rápido, não sei se vão conseguir. Porque você já tem professores de escola bíblica das Assembleias de Deus falando que não perde a salvação. Infelizmente. Falando que não pode deixar orar em língua, a não ser que haja intérprete. Temos mesmo. Tem ou não tem? Temos. Professores de escola bíblica. Eles usam a palavra equilíbrio, mas, na verdade, para usar uma roupagem de que eles não concordam. Quem bateu nas Assembleias de Deus na sua formação foram eles. Não, vocês não podem esquecer que Daniel Berg, o navio, foi mandado embora da Igreja Batista. Batista tradicional, Sim. calvinista. Foi mandado embora. Eles começaram lá e não aceitaram. Então, eu acredito que a Assembleia de Deus, com seus quase 40 milhões de membros, ela deveria encabeçar a fileira do pentecostal, do Pentecoste, E do avivamento. nós temos mestres Bons. Lenay Cabral. Helena Cabral. Caetano. Nós temos o pastor César Moisés, que está aqui em Curitiba, que é um mestre na área do pentecostalismo. Já esteve aqui comigo algumas Eu conheço vezes. um pastor das Assembleias de Deus lá do Espírito Santo, chama Jairo Carvalho. O cara é um monstro. É um monstro. Depois você pode pesquisar ele na internet. Um monstro ensinando, pregando. Mas nós temos bons teólogos arminianos, chamam a gente pelagianista, o próprio Luciano Subirá, né? Sim. É um presente. O problema é que os reformados estão na mídia, né? E eles acabam ganhando o público jovem, essa moçada que fica na internet, vendo vídeos de 3 minutos. E aí, às vezes, eles não têm um fundamento para argumentar aquilo que eles ouviram e acaba se deixando levar e acreditando que realmente não existe mais os dons do Espírito. Eu fico triste, mas em compensação, por exemplo, eu vejo o reverendo Hernandes Lopes pregando sobre avivamento. Eu vejo o Arival Casimiro, querido. Ele pregou uma mensagem esses dias falando: irmãos, nós todos somos pentecostais. Eu vi ele mas esses dias bateram também. nele. Ele apanhou de vara de mamona, meu amigo. Porque... Até o Paulo Júnior esse dia eu vi falando sobre avivamento também, em outra pegada. Né? mas o avivamento o avivamento do Arival Casimiro e do Hernandes Lopes é diferente deles. O avivamento deles inclui o revestimento de poder. Mas não a questão das línguas. Não, o reverendo Hernandes Lopes, ele fala. Ele acredita? Ele fala. Ele fala em línguas? Fala em língua. E o Arival também. Ali, ó, o Gerê também. Rapaz, tem gente dentro da presbiteriana. Só o Augustus que não. Nicodemos. O pastor Augusto Nicodemos Reverendo. beira blasfêmia. Deus o livre. Como é que o Carlos Moisés chamou ele? Deixa pra lá, né? Chinhoca. Deixa baixo isso aí. Chamou quem de velho do quê? Um velho chamando outro de velho. Pra cá. Deixa os dois que é velhos que se entendam. Deixa baixo. O pastor Arival Casimiro, que é o pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ele é muito querido. Ele tem muito temor. E ele crê, olha só, ele e o reverendo Hernandes Lopes, eles creem no revestimento de poder. Sim, foi até um assembleano pregar lá agora, né? Tu viu? O pastor que é da Assembleia de Deus, esqueci o nome dele. Não, isso aí foi um Morenão, milagre. morenão Isso, eles alto. apanharam até igual não sei o quê, porque ele levou um batista, que é um menininho que está pregando lá, um rapaz novo, e levou um assembleiano. Eu esqueci o nome do pastor, eu conheço ele. Eu esqueci agora, é uma igreja boa da Assembleia Mas de Deus sabe por que que ele ele tem. foi levado? Ah. Ele não foi levado porque ele fala a mesma língua que eles. Ele foi levado porque ele tem outra linha de pensamento. A ideia do pastor Arival era essa. Então, não é porque ele parece. A gente não precisa parecer para ter unidade. Você sabe que essa briga ridícula agora, que tem agora, ela é moderna, porque antigamente não se discutia dessa forma. Tem na época de Wesley que ele e o Whitefield brigavam pelos periódicos sobre calvinismo e arminianismo, mas isso não vai levar a lugar nenhum. Isso só atrapalha o mover do Espírito Santo.
Só atrapalha. Eu acho sim. Eu acho que os servos de Deus deveriam pregar para os irmãos calvinistas e o calvinismo deveria ficar restrito às escolas bíblicas. Assim como o arminianismo é restrito às escolas bíblicas da Assembleia de Deus. Eu não acho que púlpito é lugar para teologia. Não é. Você vai tirar a certeza que a pessoa tem por a dúvida que ela não tem. Em 50 minutos você não faz uma teologia. Não faz. Púlpito é lugar de pregar as boas novas, deixa a sala de aula, os ensinamentos cansativos. As dúvidas, que gera dúvida, né? Deixa isso para a escola bíblica, para a área de ensino. Para a sala acadêmica. Gente, né? o púlpito está precisando de fogo, está precisando de avivamento. Honestamente falando, as nossas igrejas estão precisando daqueles cultos de 3 horas. E aquele barulho alto. Aquele mar de... E aquela atmosfera do poder do Espírito Santo, ter as crianças cheias do Espírito Santo, ter os idosos cheios do Espírito Santo, isso aqui, não sei o quê. Você já teve num culto que teve 1h30 de oração em língua? Já. Meu Deus, é poderoso. Esses dias eu estava no culto que 1 hora de oração em língua. O povo não parava. E não tinha nenhum instrumento ali ajudando. O povo começou, porque eu faço assim, gente, levanta a mão e ora em língua por 5 minutos. Foi 1 hora. E chega até falando arrepia aqui, Rapaz, pastor. eu parei, peguei o microfone e comecei a chorar. Falei, meu Deus, o Pentecoste foi assim. Lá em Atos 2 foi desse jeito. 1 hora, acho que foi até mais em Atos 2. E se olha para as irmãs, todo mundo, ninguém nem lembrava que tinha um pregador convidado ali, nem lembrava que tinha um cantor famoso ali também. Ninguém abriu o olho ou se preocupou em pegar um celular para filmar o pastor e o pregador lá em cima. Eles estavam cheios do Espírito Santo e a mão levantada e a cabeça levantada. Esse é o culto pentecostal. O alarido de glória a Deus e Não aleluia. é o cara lá em cima do púlpito cita um texto e começa com um monte de achismo e agora é essa moda também de um pregador pregar contra o outro pregador. E os pregadores deveriam, não sei o quê. Ele está pregando para os pregadores. Então, assim, eu tenho saudade disso. E eu vou te falar, não tinha som e o fogo desceu. Daqui um pouco, a hora que se confirmar essa perseguição à igreja evangélica através do som, vocês vão ter que voltar a orar em língua. Vai. Voltar a orar em línguas, voltar a encher os templos, sem precisar de som e todo mundo de joelho, aquela oração que contagia, né? É poderoso, né? Quando eu era novo convertido mesmo, estava na igreja, os irmãos vinham nesse alarido assim de oração. E a gente Você sabe que quando o avivamento veio na Rua Azusa, o corpo de bombeiro foi 18 vezes para apagar o fogo da igreja. Mas não tinha fogo para apagar, mas os vizinhos viam a igreja pegando fogo. E aí a multidão que começou a cercar a igreja para ver que barulho era aquele. Porque isso, oração em língua, dá um barulhão terrível. Que barulho. Aí eu lembrei do livro de Atos. E a multidão vinha para ver o que estava acontecendo. Meu irmão, te falar um negócio. Eu acredito nesse derramar do Espírito Santo, nesse revestimento de poder. Sabe o que está acontecendo agora na nossa conferência? A pessoa aceita Jesus. E eu entendo a ordem bíblica. Atos 19, versículo 1. Paulo chega em Éfeso e encontra ali alguns discípulos. Verso 2. E pergunta para os discípulos, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Os discípulos responderam, nem sabemos que existe Espírito Santo. Paulo então prega, eles recebem Jesus. E Paulo impõe as mãos e eles recebem o Espírito Santo. No livro de Atos, por 4 vezes você tem essa ordem. Recebe Jesus, recebe o Espírito Santo. Ou seja, eu aprendi uma coisa sobre receber o Espírito Santo em dias de avivamento. O grande segredo para receber o Espírito Santo é o primeiro amor. Se você perdeu o primeiro amor, por isso que normalmente as pessoas aceitam Jesus, nós pastores, viu, pastores queridos, devemos ministrar o Espírito Santo à pessoa na hora, no ato que ela recebe Jesus. Imediato. Se ela vai receber ou não, ela pode receber em casa, mas imediato. Recebe Jesus, agora recebe o Espírito Santo. Pega a ordem do livro de Atos, você vai ver que essa é a ordem. Crê em Jesus, recebe o Espírito Santo. Porque é Jesus que dá o Espírito Santo. E eu tenho pregado isso, as pessoas têm recebido o Espírito Santo na mesma hora.
Quanto mais tempo demorar uma pessoa de receber o Espírito Santo, será mais difícil, porque ela vai perdendo o primeiro amor. Ela precisa receber o Espírito Santo nos primeiros dias de sua conversão. E aí, nesse livro que eu li sobre avivamento, o camarada lá fala o seguinte, que toda conversão que acontece em dias de avivamento são conversões 100% seguras. O que ele está querendo dizer é o seguinte, quem se converte em dias de avivamento não desvia. Porque ela tem uma experiência com o Espírito Santo. Para o senhor, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a revelação de Deus para a igreja. Assim como Jesus é a revelação de Deus para o mundo, Colossenses 1:15, Colossenses 2:9, João 1:18, 1 João 2:23. Como Jesus é a revelação de Deus ao mundo, o Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja. O Espírito Santo é Deus e o Espírito Santo é uma pessoa. Duas coisas você precisa fazer para ter um profundo relacionamento com o Espírito Santo. Primeiro, tratá-lo como sendo Deus. Não é crer que ele é Deus, é tratá-lo como sendo Deus. Segunda, tratá-lo de forma pessoal. Porque saber que ele é uma pessoa você sabe, mas você tem que tratá-lo de forma pessoal e íntima. Então, à medida que você vai mudando o seu relacionamento com o Espírito Santo, você vai mudando por dentro. É possível ter uma amizade profunda com o Espírito Santo? Poderosa. Poderosa. É possível e é pertinente. A minha mensagem central é sobre o Espírito Santo. Entender, conhecer, trabalhar, viver, se comunicar, conversar com o Espírito Santo é completamente necessário. Ele foi dado a isso. Temos que parar de entender, irmãos, por exemplo, vai lá o tradicional, ele não gosta do Espírito Santo. Agora vão me xingar e tudo. Irmão, quem não quer manifestações do Espírito Santo? Quem não quer oração em línguas? Quem não quer visões, visitações, revelações? Quem não quer ouvir a voz do Espírito Santo? Como eu ouvi um esses dias dizendo, você não tem que ser sensível ao Espírito Santo. Um pregador que prega lá na Vinac, isso ele falou na Vinac, e fala que você não tem que ser sensível ao Espírito Santo, não gosta do Espírito Santo. Não gosta. Não gosta. Então não adianta ficar bravo comigo. Não adianta. Não adianta. Eu vejo e eu estou vendo isso, crianças batizadas com o Espírito Santo com 3 anos de idade. Dormindo, a criança acordar orando em línguas. Minha filha, com 6 anos, foi no banheiro, não voltou. Quando eu olho, está lá a menininha deitada no chão do banheiro, e orando em língua, eu pego ela no colo, ela põe na cama, ela coloca a mão no peitinho dela e fica ali sentado, e cochilo. Quando eu olho, ela orou em língua a noite toda. Glória a Deus. Orou em língua a noite toda, nem sabia. Então, você pode acreditar, se você não pode acreditar, para mim não muda nada se você não acreditar, ainda assim é verdade. Maravilha. Pastor, o senhor disse que nós, como igreja no Brasil, desrespeitamos, ou seja, não respeitamos o Espírito Santo. Logo que ele é uma pessoa. Então, o senhor acha que o Espírito Santo está triste com a igreja brasileira? Então, como é que a Bíblia... É que eu vou te dizer, olha o ponto. Não entristeçais o Espírito. Fazendo o quê? Desprezando as profecias. É isso que Paulo fala. O detalhe da questão ali, desrespeitar o Espírito Santo, desprezando as profecias, você precisa entender. Existe profecia no singular e existe profecias no plural. Essa é a regra hermenêutica do entendimento. Profecia é o ato e o ofício da leitura bíblica. Isso é chamado de profecia. Quando Paulo diz pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, a palavra pregar ali é pregueira. Pregueira é o ato e o ofício de pregar, é profetizar. Profecia, no singular, é pregar. Profecias, quando o apóstolo Paulo fala das profecias, a palavra que nós temos ali é prescrutar.
todos os dons do Espírito Santo são chamados de profecias. O que nós temos ali é profetismos. Então, quando Paulo diz desprezando as profecias, ele está falando desprezando os dons. Paulo diz que o fato de você desprezar o ofício da pregação, desprezar os dons espirituais, desprezar o mover do Espírito, você está apagando o Espírito. Sim. E isso é um desrespeito ao Espírito Santo. Eu amo essa nação. Eu amo o que Deus está fazendo. Eu não fico atento, como eu te falei aqui, aos escândalos. Eu já fui corrigido por isso. Então, às vezes, eu fico totalmente fora do que está acontecendo. Né? Então, eu fico atento a uma ou outra coisa, mas não fico atento, porque fere o Espírito Santo. Ele fala que isso é comer lavagem, comer lixo. Mas eu percebo, tem lugar que a gente vai ministrar avivamento que é tão bom, é tão bom, é tão bom que fica ruim. Porque não era aquilo que queriam. Tem igreja que fala, pastores, deixa as crianças no culto de 7 anos para cima, aqui na frente, sentadinha. Não, nós vamos fazer bagunça, pastor, não faz, não. Não faz, não. Mas você vai pregar para a criança? Eu falei, não, vou pregar. Mas como é que elas vão entender o que você vai pregar? Porque o Espírito Santo interpreta. Eu fico maravilhado quando eu vejo aquele mundaréu, 500 crianças sentadas, caladinha. Mas tem coisa que... O meu filho foi pregar numa igreja recente, o pastor, ele levou o livro Transferência de Unção. O pastor falou assim, não põe para vender. Aí eu fui perguntando, por que levou? Sabe o que a gente prega? Então, de fato, eu tenho visto muito desrespeito ao Espírito Santo. Então, por esse desrespeito, o Espírito Santo está triste com a igreja brasileira? Não digo com a igreja brasileira no termo genérico, total. Digo com parte dela. Talvez seja por isso que tarda o pleno avivamento? O livrinho do Leonardo Ravenhill, ele é muito claro, né? Ele é muito claro um dos motivos. E um dos motivos que está lá, que ele coloca no livro, é o desrespeito ao Espírito Santo. Como é que você desrespeita o Espírito Santo? Você vai lá no fruto do Espírito, entristece o Espírito Santo. Cara, gritaria, fornicação, idolatria, pecados, né? E diversos pecados. Então, se isso tudo entristece o Espírito Santo, entristece sim. Eu creio, Fábio, eu creio que no avivamento que vai mudar a igreja é trazer santidade. Um avivamento de santidade, né? Na nossa santidade, quebrantamento e muita manifestação do Espírito Santo. E a manifestação do Espírito Santo é só uma consequência de uma vida de arrependimento. Uau. Pastor Hernani, eu queria ficar aqui com o senhor muitas e muitas horas. Hoje está bem corrido aqui. Mas gostaria que dentro da sua agenda, o senhor estivesse nos próximos meses aqui com a gente. O senhor está aqui em Curitiba. Traz meu filho, Jean. Vamos, já está convidado. Já está convidado. Fala com vamos ele. tá. O senhor está aqui de novo com a gente, vai ser muito bom. Mas antes de encerrar, na vida, qual pergunta o senhor gostaria de responder, mas nunca te fizeram? Meu Deus. Qual pergunta eu gostaria de responder? Faça o que você sente fazer. Faz um pinga-fogo aí. Não há uma pergunta... É que não me vem na cabeça. Não vem, né? Que o senhor gostaria de responder, mas nunca te fizeram? Não me recordo. Não te recorda? Não, mas pode fazer. Faz o que você quiser aí. Mas pode fazer. Faz um pinga-fogo de O que é a 5 vida? minutos. A vida? Você tem vários sentidos essa resposta, né? Vida eterna ou vida terrena? Vida terrena? Para o senhor, o que é a vida no sentido geral? Cara, eu sou muito focado. A minha vida se resume a cuidar da minha família e cuidar das coisas de Deus. Para mim, a vida é trabalhar para o Senhor e cuidar da minha família. Trabalhar para o Senhor e cuidar da sua família. Para mim, isso é a minha... Eu não tenho outra vida. Eu ganho muita coisa. Eu quase não compro nada. Eu ganho carro, ganho de tudo que você imagina, cara. As pessoas pegam e me dão. Então, para mim, isso não é a vida. Sou feliz em ter o que eu tenho. Mas a vida, para mim, é cuidar das coisas do Senhor e da minha família. Com tudo que possuis, adquira a unção. Unção tem níveis? Tem. Boa pergunta. Unção tem muito nível, né?
Com tudo, você citou uma frase de Heaven Hill, né? É. Com tudo que possuis, vende e adquire unção. Está na mensagem do Heaven Hill, unção, né? No livro. A unção é a coisa mais cara para se obter e a mais fácil de derramar. Talvez, por não entenderem isso, alguns pensam que a unção é também barata para obter. A unção é caríssima. A unção é muito cara. Toda vez que eu vou para o meu tempo de oração nas madrugadas, eu falo, Senhor, eu vim comprar óleo. Para mim, unção é caríssimo, porque está na Bíblia. Sai e compre azeite. Então, a unção, cara, é muito tempo com Deus, cara. A sua vida no altar é reflexo da sua vida no particular. Então, ela tem nível. Né? Tem muito nível. Agora, para derramar ela, segundos. Hoje, O mago pensou isso, porque viu que era fácil dar unção. sim. Hoje, o senhor tem um ministério consolidado no Brasil. Grandes conferências, grandes eventos, grandes congressos. Mas acredito que nem sempre foi assim. Porque eu penso que rejeição, descrédito, desprezo faz parte de todo um escolhido, de um chamado. O senhor passou por isso? Não, ainda hoje tem. Até hoje? É. Você pode ser conhecido, mas sempre tem gente mais famosa que você. Sempre tem gente que arrasta mais gente que você. Eu estava para ir numa igreja grande aí, e eles pegaram e desmarcaram, porque tinha um outro, né, que muito mais conhecido e tal. Então, ainda hoje, eu não ligo para isso. Cara, eu já cheguei na época quando eu era, porque eu prego desde os 16 anos, né? Com 17 anos eu preguei na convenção de jovens da Donep. E o líder era o Felipe Valadão, o líder dos jovens, lá da Donep. Então, eu já cheguei em rodoviário, o pastor olhou assim para mim e disse, fulano de tal me paga, que foi o que me indicou. Olhou para mim e falou assim, ó, você vai pregar hoje. Se não for bom, você vai embora amanhã. Em Minas, eu fui pregar numa igreja, o pastor chegou com R$800 e pôs na mesa. Falou, ó, aqui tem R$800. Se não for bom hoje, esse é seu. Se for bom, eu te dou 3.000 no final. Desse jeito, desse jeito. Misericórdia. Não, e eles assistem, pode ser que eles assistam isso aqui, eles sabem o que eu estou falando, são todos meus amigos. Hoje, muito rejeitado de chegar a pregar. A gente, quando é novo, a gente faz muita besteira e fala muita besteira. A sorte que na época não tinha internet, senão tá lascado. Hoje, você faz, meu amigo, eterniza. É. Infelizmente para eles, né? Porque na minha época não eternizava nada, mas hoje eterniza. Então, sobre rejeição, eu aprendi a lidar com rejeição desde muito cedo, né? Fui rejeitado por pais, né? E minha mãe foi embora e voltou nunca mais, então. Pastor, a gente encerra agora, o Léo tá me mandando mensagem aqui. O senhor, eu vou tomar um café daqui a pouco, o senhor, tá? Mas o senhor falou aí que já prega desde os 16 anos. Então o senhor pegou um pouquinho da geração de pregadores do passado. O que os pregadores do passado tinham que essa geração atual de pregadores não tem? E o que é que essa geração de pregadores atual tem que a geração de pregadores do passado deveria ter? Eu costumo usar o termo muitos, né? Na minha época tinha muito pastor tranqueira também, não valia nada e tal. Tinha já? Já. Só não era exposto, não tinha a mídia que hoje tem, né? Ixi, mas assim, eles apareciam na igreja e ali onde eles faziam uma devassa. Aí pregavam no outro bairro, que não tinha como saber, em outra cidade, mas já tinha. Mas o que os pregadores do passado tinham, meu amigo, era a Bíblia na cabeça. Os caras citavam a Bíblia do início ao fim. Eles decoravam a Bíblia. Não era comum usar esboço, né? Então, os caras pregavam sem esboço, só de cabeça. E isso era muito lindo, cara. O meu pai ensinou a gente a decorar a Bíblia, os pregadores do passado decoravam a Bíblia. Na minha época, o grande pregador famosão na época era Gilmar Santos. Gilmar Santos.
né? Napoleão Falcão. Napoleão. Luiz Antônio, o senhor chegou a acompanhar? Não, o que faleceu? No voo da TAM? Não acompanhei. Mas o Napoleão tinha uma cabeça. O Gilmar Santos está escrito em tal lugar. Gesiel Gomes. Gesiel, então, em tal lugar. Isso, Jim Swaggart. Jimmy Swaggart. Né? Então, assim, Bernard Johnson. Bernard Johnson. Meu pai foi discípulo do Bernard Johnson. Onde Bernard Johnson não podia ir, meu pai que ia. Eu fui criado debaixo das tendas de Bernard Johnson. Então, para mim... E tinha já aquele modelo de igrejas mais evangelísticas, que era a Casa da Bênção. Né? Deus é amor, a Deus é amor. Uma hora antes de culto, você ficava de joelho dobrado, você passava na porta, oh Deus, Senhor, e tal, orava. Meu Deus! E Brasil para Cristo, né? Com Manuel de Mello. Verdade. O que os pregadores de hoje deveriam aprender com os pregadores do passado? Cara, ninguém conseguiu ficar rico no passado pregando. Não conseguiu. Eles não tinham livros também. Ninguém conseguiu. Eu não conheço quem conseguiu. O que eles deveriam aprender com o pregador do passado? Cara, os olhos molhados, a paixão pela palavra. Debruçar na Bíblia e estudá-la. Estudá-la e decorar o que você está estudando. Você subir no púlpito, pregar. É bonito ver um pregador citar a Bíblia. Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá. É bonito ver os pregadores citarem Bíblia. Sim. É bonito, não é feio, é bonito. O que os pregadores do passado deveriam aprender com os pregadores de hoje? Nada. Difícil, cara. O que eles poderiam aprender com os pregadores de hoje? O qual me incluo, né? Eu vou te falar, eu passo longe dos pregadores do passado. Não dá para comparar. Na verdade, só nós temos que aprender com Só ele. nós que temos que aprender com eles. Eu vou falar por mim. Se o irmão acha que está apelando, vou falar por mim. Eu não chego nem perto de um Gilmar Santos, de um pastor Gesiel. Nada, esquece. Não chego nem perto. Se eu perguntei esses dias, pastor Silas Malafaia. Ele falou desse jeito. Ele falou, não, para com isso. Não chego nem perto, nem compara. Eu estou sendo honesto. Acho que não compara, não. A cada tempo também. E eles eram muito de oração. Eram muito de oração, os homens de Deus. Orava muito. Era cultura de oração. Orava. Não tinha entretenimento, né? O entretenimento atrapalhou muito, né? Alguns até hoje vêm aqui, vez ou outra, e eles falam, o Cavalho Júnior teve aqui. Ele falou, Fábio, na minha época não tinha entretenimento. Para andar a primeira vez de avião, levou tempo. A gente cortava o trecho de ônibus, de carro. Eu viajava 30 a 40 horas dentro de um ônibus no início. Ixi, eu e minha esposa pegamos isso. Pastorzão, obrigado por Deus vir abençoe. aqui compartilhar um pouco do muito que Deus tem depositado na sua vida. Espero que o senhor venha outras vezes. E esses livros aqui, vamos... Vai ter algumas coisas que eu vou apanhar aí, né? Eu acho que vou, né? Não, vai não, pastor. Acho que não, né? Normal, o senhor já está com as costas largas aí. Precioso Espírito Santo, ensine seus filhos a respeitar o Espírito Santo. Corações profundos, revelações profundas. E derretimento dos céus. Esse é o presente. Obrigado, pastor. Olha, esse aqui eu vou ler. Você vai mesmo. gostar aqui, ó. Fica. É esse aqui? Olha aqui, gente. Ganhei de presente aqui. Obrigado, pastor. Eu vou ler. Obrigado mesmo. Amém. E serei muito edificado, tenho certeza disso. Para adquirir, pessoal, adquirir. Editoravem.com. Editoravem.com. É do senhor? Vem. É. O senhor tem um projeto também, uma associação que é Vem, não? Visão de Evangelismo Mundial, a Missão Vem. A missão Vem, né? Nós plantamos 256 igrejas na África, cavamos poços e foi legal. Que legal. Tem um site, né? Tem o site. Colocar Vem aí, já vai encontrar o site. Obrigado, TV Fusão. Eu vou nessa. Que Deus abençoe. Até daqui a pouco. Fui escolhido para mudar essa nação.